Deus, para mim, Deus não existe. Homem desafia Deus, rasga a Bíblia e pouco tempo depois é encontrado sem vida. E o seu passado sujo acabou vindo à tona. Eu vou mostrar neste vídeo, vou trazer algumas informações inéditas sobre esse caso, sobre o que de fato aconteceu, por que aconteceu. Sem dúvidas, tá um vídeo forte. Por isso me ajuda com o teu like, para que este conteúdo alcance mais pessoas. Dá um like aí. E se você está assistindo o vídeo e não é inscrito ainda, não perde tempo, vem para cá. Se inscreve no nosso canal, todos os dias, vídeos novos, com notícias e assuntos diversos que podem ser interessantes para você. Então vem para a família, se inscreve no nosso canal. E no final desse vídeo eu vou provar para você que idealiza como é que seria se com recorrência caísse um dinheiro na sua conta, se no fim do mês, em vez de você ficar apertado, sobejasse para você. Eu vou te mostrar que isso está muito mais perto do que você imagina. No final deste vídeo, eu vou te apresentar uma oportunidade de forma honesta, de forma segura, que pode impactar a sua renda e a sua vida. Fica até o final que eu vou te dar detalhes de como funciona. Vamos pro vídeo. Antônio Rocha de Souza, de 46 anos, resolveu do nada gravar um vídeo afrontando Deus. Ele grava um vídeo dizendo que Deus não existe e queima a Bíblia, como que quer dizer assim, bem, para provar que Deus não existe, eu vou queimar a Bíblia e não vai acontecer nada. E isso, obviamente, no intuito de chamar a atenção das pessoas e de chocar as pessoas. E da pior forma possível. O vídeo ganhou uma certa repercussão, especialmente o que aconteceu depois com ele. Olha só isso aqui. Para você que acredita em Deus, não tô nem aí porque você acredita, mas eu não acredito em Deus. É isso mesmo. Isso aqui, a Bíblia Sagrada, que diz que é sagrada, veja bem o que ela faz diante do fogo. Ó. Ela queima diante do fogo. Deus, para mim, Deus não existe. Isso aqui é só um jeito de escravizar pessoas, de manipular. Olha aí, ó. Para você que ainda não acordou ainda, tá na hora de acordar. Interessante que o Antônio, de forma insana, quis desmistificar a Bíblia, se valendo do fato de que as suas páginas se queimam diante do fogo. Como se a sacralidade da Bíblia estivesse nas páginas de papel ou na tinta escrita nela. Quando, na verdade, o que torna a Bíblia um livro sagrado é a sua mensagem. E essa mensagem ninguém destrói. Inclusive, aglomerados de Bíblia já foram queimados e a mensagem continua sendo disseminada. O que é indelével na Bíblia é a sua mensagem, que é isso que aponta justamente a sacralidade e o quão sobrenatural é a mensagem desse livro. Porque ao longo da história da humanidade, nós observamos que foram escritas diversas obras extraordinárias, grandes escritores, grandes teorias, grandes histórias. E mesmo assim, nenhum livro ganhou a repercussão e impactou tanto a história da humanidade quanto a Bíblia, que é um livro de uma linguagem simples e acessível. E essa mensagem da Bíblia, como eu disse, ela é indelével. O Antônio pode queimar 50 mil Bíblias, a mensagem continua sendo disseminada. E ele deveria ter avaliado a sacralidade do livro justamente por isso. E não pelo fato de, eu vou queimar esse livro aqui e não vai acontecer nada. Até porque justamente esse livro que ele queimou mostra claramente que o juízo de Deus não se executa de imediato sobre as más obras. E por isso os filhos dos homens prosseguem em pecar. Mas o mesmo livro diz que o Senhor Deus trará a juízo toda má obra. Ninguém ficará impune diante de Deus. E cada um tem a sua medida. E cada um também tem o seu tempo. E o tempo do Antônio chegou. Ele que achou que iria viralizar, queria viver muito tempo ainda, né, com esses vídeos blasfemos, e parece que ele tinha muito menos tempo do que ele imaginava. Olha só o que aconteceu com o Antônio pouco tempo depois, nem demorou muito.
O Repórter do Povo não para. Estamos agora por volta de meio-dia desta quarta-feira, dia 14, aqui no bairro do Aeroporto, registrando uma ocorrência de um homicídio à bala. Atenção, todo mundo acompanhou nas últimas 24 horas o vídeo em que um homem apareceu queimando, colocando fogo em uma Bíblia Sagrada. Pois é, hoje pela manhã ele foi encontrado sem vida no interior de sua residência, exatamente aqui neste ponto, onde ele morava, inclusive, segundo a polícia, sozinho. Hoje pela manhã, populares acionaram aí a polícia militar, que quando chegou aí no local, encontrou o corpo dele caído ao solo e com várias perfurações à bala. Ainda não tem detalhes como aconteceu o crime, não tem informação de quem seriam os suspeitos e também não há uma informação concreta, precisa, se o crime, se a morte dele tem de fato uma relação com o vídeo divulgado amplamente nas redes sociais no dia de ontem. A polícia suspeita que seja uma retaliação, né, em decorrência desse vídeo, mas vai ser feita toda uma investigação, uma averiguação aí nas informações, inclusive por parte da Polícia Civil, que está aqui no local fazendo já os primeiros levantamentos. Em instantes chegará aí as equipes da perícia forense para fazer o trabalho pericial no interior da residência e também o rabecão. E o Antônio acabou sendo executado com diversos disparos, isso agora, aos seus 46 anos de idade. E eu vou trazer mais alguns detalhes envolvendo essa execução e o passado do Antônio. Mas eu queria responder um questionamento de algumas pessoas que em uma situação como essa questionam: bem, se isso aconteceu com ele por conta do que ele fez com a Bíblia, eu quero dizer de outras pessoas que fazem a mesma coisa ou até coisas piores, blasfêmias terríveis, e tais pessoas continuam aparentemente impunes. E mais uma vez entra o que a Bíblia diz a respeito desse tipo de coisa. Quando a palavra de Deus diz que a quem mais é dado, mais é cobrado, isso evidencia que Deus tem uma balança personalizada para cada pessoa. E muitas vezes o juízo de Deus ou o tempo de Deus para essa pessoa envolve o grau de conhecimento que essa pessoa tem, envolve o nível de dureza de coração que se encontra essa pessoa, envolve as oportunidades que essa pessoa recebe e dispensa. Inclusive, é até o que Jesus fala a respeito de Cafarnaum. Quando Jesus diz: olha, se em Sodoma tivesse sido operado os prodígios que em ti foi operado, a cidade teria subsistido até hoje. Então, o juízo de Deus seria mais rigoroso para Cafarnaum, uma vez que eles tiveram mais oportunidades de se arrependerem. E apesar disso, negligenciaram. Então, assim, Deus tem uma balança para cada pessoa e Deus faz uma avaliação que a gente não consegue fazer em relação às profundezas do coração de alguém, ao histórico de vida de alguém, ao nível de conhecimento que alguém tem, às oportunidades que a pessoa tem rejeitado ao longo da vida. Deus sabe de tudo. E às vezes um camarada desse comete uma ação como essa e ele atinge o limite da balança dele. Porque a gente não pode brincar com coisa séria. Porque o juízo de Deus, ele cedo ou tarde, humanamente falando, porque ele vem na hora certa. Mas talvez, humanamente falando, pareça muito cedo ou muito tarde, mas ele sempre vem. E um exemplo muito forte disso é a Flor de Lis, gente. Flor de Lis. Flor de Lis passou uma vida inteira enganando as pessoas, mais de 30 anos construindo uma carreira no segmento gospel, muito respeitado nas igrejas, mas vivendo uma farsa e um engano. E quando ela caiu, parece que a queda dela foi proporcional à altura que ela atingiu. Ela estava muito alto, mas caiu, e grande foi a queda. Então, o ser humano precisa ter temor a Deus. E essa outra matéria aqui nos traz mais alguns detalhes envolvendo o Antônio, para além desse episódio da Bíblia, o histórico dele. Dá uma olhada nessa matéria, nessas imagens que foram capturadas a respeito dele ainda em vida. Dá uma olhada. Alisson, as equipes da Polícia Militar foram chamadas para atender a uma ocorrência ontem de manhã no bairro Aeroporto, em Tianguá, na Serra da Ibiapaba. Um homem foi assassinado a tiros dentro de casa ainda durante a madrugada. Quando as equipes da Polícia Militar chegaram ao local, descobriram que esse homem era a mesma pessoa que gravou um vídeo e divulgou nas redes sociais queimando uma Bíblia. Esse vídeo ganhou repercussão aí nas redes sociais, causou polêmica também, várias pessoas fazendo comentários, repudiando o fato de ele ter queimado essa Bíblia. E aí ele mesmo que tinha filmado, e publicado nas próprias redes sociais, em uma rede social específica, vilipendiando aí, destruindo esse livro sagrado. E aí, como a gente falou, causou muita polêmica e gerou revolta por parte da população. Agora a gente tem uma informação por parte da Polícia Civil, Alisson, que a delegacia de Tianguá está apurando esse caso para saber, por exemplo, se há uma relação do assassinato
envolvimento desse homem com o fato de ele ter queimado essa Bíblia. Por enquanto, as informações ainda são iniciais, né? E a delegacia de Tianguá, a equipe aí da Polícia Civil, está apurando esse caso para saber se de fato há uma relação do assassinato dele com o fato de ele ter queimado essa Bíblia. Agora, não deixa de ser um assunto delicado, né? Porque a gente não sabe o que houve por trás dessa história toda. Por exemplo, se esse homem aí era diagnosticado, tinha diagnóstico, né, de algum transtorno psicológico, por exemplo, que fez a motivação de ele ter feito isso, né, queimado essa Bíblia e divulgado esse vídeo nas redes sociais. Nessas imagens, às quais a nossa equipe teve acesso, inclusive, ele fala: olha só, isso aqui é uma Bíblia que dizem que é sagrada. Olha o que ela faz no fogo. Ela queima. E de fato, né, mexeu com a fé de muita gente, por isso que gerou toda essa revolta, causou essa polêmica nas redes sociais, várias pessoas repudiando tudo isso que aconteceu, esse vídeo que foi divulgado amplamente aí na internet, em vários grupos e outras redes sociais também. E aí a gente também tem informação, Alisson, recebemos um vídeo de que ele tinha um histórico, de acordo com o que apurou a nossa equipe, de furtos na cidade. Um vídeo, inclusive, mostra que ele estava furtando o combustível de um carro que estava estacionado em Tianguá, lá na Serra da Ibiapaba. E que também, depois disso, ele teria incendiado outro carro. Por isso que a gente levantou aí a hipótese se de fato, depois que ele divulgou esse vídeo queimando essa Bíblia, se de fato tinha aí um diagnóstico de transtornos psicológicos, por exemplo. Mas a gente tem informação, por exemplo, agora, repassada pela Secretaria da Segurança Pública, que a delegacia de Tianguá está investigando esse caso. Por enquanto, nós não temos a informação se alguém foi identificado ou... Gente, o cara já tinha um histórico de furtos. E esse comportamento inconsequente se casa muito bem com a mentalidade que ele expressa no vídeo onde ele queima a Bíblia. Ah, Deus não existe. Posso queimar aqui a Bíblia, não vai dar nada para mim. Essa é a mentalidade que embasa muitos comportamentos inconsequentes. Eu não estou aqui generalizando. Não é porque uma pessoa não acredita em Deus que ela vai sair cometendo crimes. E, na verdade, tem pessoas que são ateus e que não cometem crime nenhum. E tem muitas pessoas que acreditam em Deus e, apesar disso, cometem coisas terríveis. Mas a mentalidade que embasa muitas dessas práticas é justamente o sentimento de que, bem, vai dar certo. Eu posso roubar, eu posso lesar alguém, eu posso tirar a vida de alguém e Deus não vai me castigar por isso. Eu vou fazer, eu vou me dar bem. Que infelizmente essas pessoas não leem o livro de Provérbios. Porque Provérbios mostra justamente o quão terrível é, o quão amargo é trilhar certos caminhos. O caminho da prostituição, do adultério, dos crimes, dos furtos. Provérbios é um livro rico e mostra isso. Interessante que quando eu comecei a ler Provérbios, algumas mensagens me pareciam muito óbvias. Talvez por eu ter crescido em um lar cristão, eu sabia bem que a prostituição é um caminho que empobrece o homem e o afasta de Deus. Derramar sangue inocente é um caminho de perdição. Adulterar com a mulher é um caminho de morte, porque o marido irá querer se vingar. A Bíblia diz isso, Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 32. O que adultera com a mulher é falta de entendimento, destrói a sua alma o que tal faz. Achará castigo e vilimpêndio, o seu opróbrio nunca se apagará. Porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança, ainda que multipliques os presentes. Ou seja, a Bíblia nos mostra que esses caminhos levam o ser humano à perdição. E eu comecei a observar pelos caminhos de muitas pessoas que isso não é tão óbvio assim. Tem muita gente que pensa que no seu adultério irá prevalecer e irá ser feliz, que na sua corrupção irá ser feliz. Que ao derramar sangue inocente por alguma razão, isso vai trazer algum benefício, a pessoa vai ser estável apesar da sua transgressão. E não é assim. Muitos estão ruindo e caindo simplesmente por não ter esse conhecimento, não seguir os conselhos de Provérbios. Porque se seguissem, guardariam os seus caminhos de muito transtorno, muita perturbação e inquietação em suas vidas. E talvez até prolongariam seus dias. Mas infelizmente ignoram e não seguem os conselhos que a palavra de Deus nos traz. E esse próprio camarada, se ele tivesse seguido os conselhos de Provérbios em relação a furtar, em relação a viver uma vida em uma conduta desonesta e criminosa, se ele seguisse e ouvisse, eu creio que certamente estaria vivo agora e prolongaria os seus dias e a sua vida. Mas por não respeitar a palavra de Deus, por ignorar os seus conselhos, é que muitos acabam caindo e acabam resvalando na perdição. Em relação ao que aconteceu com esse camarada aí, não se sabe se tem conexão direta com o fato de ele ter rasgado a Bíblia, de ele ter queimado a Bíblia, até porque a gente sabe que estamos em um país cristão. E alguém pode muito bem querer ter feito justiça com as próprias mãos. Isso pode também ter conexão com seu histórico de furtos, né?
Tem muitas pessoas que não têm tolerância para esse tipo de coisa, ele pode ter cruzado o caminho de outras pessoas e aconteceu o que aconteceu. O fato é que entra aqui o que a Bíblia diz em Eclesiastes, que o fim de todo homem deve ser temer a Deus e dar glória ao seu nome. O ser humano precisa andar no temor do Senhor. Quem faz assim tem uma vida tranquila, estável, com paz e prolongará os seus dias. E eu espero que você venha guardar esse temor no seu coração, porque eu quero sempre guardar no meu. E é isso o vídeo de hoje. Deixa a tua opinião registrada nos comentários o que você pensa a respeito disso. É com você aí nos comentários agora. E eu vou te deixar aqui com o depoimento da Jéssica, que pode ser muito transformador para você. Olha o que a Jéssica tem para te mostrar agora. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jéssica, tenho 32 anos, sou mãe do Levizinho que tá dormindo aqui porque brincou bastante. E eu vim contar algo muito importante aqui no canal do Dionísio para vocês. Eu, como mãe desse pequenininho aqui, eu entendo que existem várias outras mães que infelizmente têm que deixar os seus filhos com outras pessoas na creche para ter que trabalhar fora. Esse já foi o meu caso também. Mas sabe o que é mais interessante? Graças a uma indicação que o próprio Dionísio faz aqui, hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui pertinho dele. Hoje eu tenho a oportunidade de aproveitar os melhores momentos dele, que eu tenho certeza que é a mesma situação que você, como mãe, gostaria de estar agora. Então eu agarrei essa oportunidade e trabalho literalmente do lado do meu filho, que foi uma das melhores escolhas da minha vida. E eu tenho certeza que se você, que é mãe, escolher isso também, você não vai se arrepender assim como eu não me arrependi. Inclusive, vou mostrar aqui para vocês os meus resultados dos últimos 30 dias, ó, para vocês verem que é possível. Se é possível para mim, também é possível para várias outras mamães.